Didia Cardoso foi encontrada sem vida dentro da própria casa em Manaus, capital do Amazonas. E o que parecia um falecimento por excesso de uso de substâncias ilegais acabou desnudando uma história muito macabra que você vai conhecer aqui, hoje, na Iconografia da História. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Siga a gente nas nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar de um caso atual que ainda está sendo investigado. É um caso bastante bagunçado, é uma história macabra. A gente vai ver se a gente consegue colocar uma cronologia de narrativa aqui para que vocês possam entender, porque o nosso trabalho aqui também é informar. Então a gente trabalha com vídeos historiográficos e a gente trabalha com vídeos de alguns crimes que acontecem aí na atualidade, que a gente também é obrigação nossa como canal de segurança pública trazer para vocês aqui, certo? Hoje a gente vai contar essa história da Didia, uma moça que foi encontrada sem vida em Manaus, e você vai ver que a história é um desdobramento bastante sinistro. Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, a gente vê de tudo tendo um canal de segurança pública, mas mesmo assim, às vezes, eu me impressiono em alguns assuntos, tá? E algumas histórias. Dilemar Cardoso tinha 32 anos de idade e perdeu a vida no dia 28/5/2024. Apesar do nome, ela ficou conhecida como Didia Cardoso, um nome artístico que ela acabou adotando para fazer os trabalhos de modelo que ela fazia. A Didia Cardoso chegou a ser sinhazinha do Boi Garantido no Festival dos Bois de Parintins, tá? Um evento bastante conhecido e folclórico que festeja a vida através da competição do Boi Garantido e do Boi Caprichoso. Se vocês tiverem a oportunidade de irem um dia, vá para Parintins ver esse Festival dos Bois, que é uma coisa muito interessante, uma coisa muito folclórica e muito importante na vida daquela população, mas também uma coisa muito rica, um ritual cultural muito rico que o brasileiro desenvolveu. E a sinhazinha, que a Didia era um papel bastante importante nesse festival de Parintins. E ela participou como sinhazinha de 2016 até 2020. A Didia trabalhava com a mãe em alguns salões de beleza que a família possuía. Ela tinha parte nesses salões, inclusive. Ela já era conhecida e tinha milhares de seguidores nas redes sociais. E Didia levava uma vida feliz, aparentemente, até que um rompimento levou ela a ter o psicológico abalado ali por 2023. Bom, até aí, galera, é uma história normal, tá? Comum de qualquer pessoa que a gente conhece ou pode conhecer no nosso dia a dia. O problema aí, daqui para frente, é que Didia começou a apresentar debilidade. Parece que ela não conseguia mais organizar a própria mente para poder prosseguir, né? Então ela estava com algumas características de depressão, de pessoa depressiva. Eu já tive depressão, galera. Aliás, tem ela crônica, uma depressão crônica controlada. É muito pesado. Eu sei como a pessoa vai se debilitando com o tempo e a pessoa precisa de ajuda. Mas enfim, em certo momento, a Didia parou de usar as redes sociais com frequência e acabou sumindo um pouco da vista do público. A última aparição foi durante o seu aniversário, há alguns meses atrás da gravação desse vídeo. Ela estava bem magra e muitas pessoas diziam que ela estava diferente, com um ar e um semblante menos feliz. No dia 28/5, a Didia apareceu sem vida dentro de sua casa em Manaus, na capital do Amazonas, e a polícia científica passou a suspeitar que ela foi vítima ou de um uso excessivo de uma substância ilegal, conhecida como overdose, ou envenenamento. E é aí que a história começa a ficar bem macabra de verdade. Segundo as investigações, a família de Didia mantinha uma espécie de seita. Vai vendo as ideias, meu irmão. Era um grupo dentro da família que fazia rituais com remédios veterinários chamados cetamina, que geralmente é um remédio usado em animais de médio e grande porte, como cavalos, por exemplo. É usado para anestesiar cavalo, para vocês terem uma ideia. Pelo que conseguimos apurar, essa cetamina é um anestésico, sim, para uso veterinário, mas o ser humano já usou isso daí e usa em alguns casos, mas de prescrição médica bem restrita. Tem uma série de restrições absurdas para seus usadores. Porém, pelo que pesquisamos, o uso por humanos para recreação, e quando eu digo recreação, eu não estou falando de se divertir, mas eu estou falando daquele uso para a pessoa ficar doidona, é bastante comum. Principalmente pessoas que estão procurando remédios para ter sensações sedativas. Ela entra no conjunto dos entorpecentes K. Nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre esse tipo de entorpecente sintético e ele é extremamente perigoso e era o que essa moça estava tomando direto. Segundo a polícia, a mãe de Didia tinha um grupo chamado Pai, Mãe, Vida, cujo objetivo era reunir membros da família para fazer uso desse entorpecente
para meditar e transcender a consciência. O grupo contava com parentes de Didia, né? E todo mundo estava usando esse barato, tá? Os caras faziam brigadeiro, brownie e bolo com esse negócio no meio e realizavam rituais com remédio veterinário no meio disso daí. Uma ex-namorada do irmão de Didia chegou a dizer que ela, quando estava na família, era obrigada a usar essas paradas. E parece que todo mundo que queria entrar pra família tinha que ficar usando essa fita e participar desse tal desse ritual. O irmão da Didia chamava Ademar, tá? Chama Ademar, né? Porque tá vivo. Ele é o mais empolgado do grupo. Segundo nossas fontes, referências, Ademar acreditava que a cetamina poderia levar a família a transcender a realidade. E todo mundo ficava tomando barato para ficar doidão. Além do uso do negócio, as pessoas da família achavam que eram santos e tinham poderes sobrenaturais a hora que faziam uso desse barato. Aliás, essa ex-namorada do irmão da Didia, do Ademar, continua com sequelas do uso dessa substância até hoje e acusou o Ademar de vários crimes. E rapaziada, após as forças policiais divulgarem que essa parada errada acontecia dentro da casa, várias informações vieram à tona, inclusive alguns áudios que já foram liberados e já foram confirmados. Segundo a polícia, essa substância era conseguida em um pet shop da cidade de Manaus, tá? E ela era conseguida em grande quantidade. Agora temos que falar um pouquinho, nesse momento, da mãe da Didia, a dona Cleusimar. Segundo as informações, a dona Cleusimar e o filho dela, o Ademar, que teriam inserido essa substância e criado essa espécie de seita, e ela controlava quem entrava, quem saía e quem deveria usar isso daí. Ela se denominava como Maria, Ademar como Jesus e a Didia como Maria Madalena. Olha as ideias dos caras, vai lembrando essas ideias. Lembra que eu falei que a Didia tinha entrado em depressão por conta do fim do relacionamento em 2023? Então, ela namorava com um cara chamado Bruno Roberto de Lima e a polícia suspeita, ela tem grande suspeita, que ele também faça parte dessa seita, tá? Inclusive, o Bruno estaria com Didia na hora que ela perdeu a vida em decorrência dessas substâncias. Ele também mostraram uma foto aí, vou pedir pro Fernandão colocar, que ele tem uma tatuagem com esse nome, o nome da seita, né? Tá escrito aí na tatuagem do cara. E o suposto áudio, Cleusimar, a mãe de Didia, comenta com uma prima que o Bruno estava do lado de Didia e que a moça passava por um processo de purificação. Em um outro áudio, um suposto primo de Didia disse que a mãe de Cleusimar faleceu por causa dessa seita, ou seja, que a avó do cara faleceu por causa dessa seita. Cleusimar acabou deixando isso acontecer. Esse áudio eu nem vou colocar porque supostamente ainda estão para confirmação, tá? Mas o outro a gente colocou aí para vocês ouvirem. Ô Cleomar, eu não vou ser a próxima, coisíssima nenhuma, entendeu? O corpo não morre. Só não teriam que levar a minha filha para abrir ela, mas não me importa. Abriram a Fátima cheia de tumor. E onde é que a Fátima tá? Contando o testemunho dela aí em Parintins. Entendeu? Quando não é a hora, não morre. E a Didia vai voltar sim. Basta orar. Quando passar o efeito dos psicodélicos que ela tomou, não sei o que ela fez no quarto sozinha, sei lá. Eu não dormia com ela. Entendeu? Eu estava dormindo aqui, o Bruno estava aqui para justamente tirar, deixar a gente. Ela estava tentando parar, a gente estava tentando limpar ela, entendeu? Diminuir, mas eu não sei o que aconteceu. Ela caiu, parece, lá do lado da cama. Quando ele me chamou, ela já estava sem respirar no chão, ele estava dormindo, ela dormindo, não sei o que aconteceu, não sei o que ela fez. Sei lá, só sei que tinha. Não, lá do lado, lá, uma xícara quebrada, foi a Lu, parece. Enfim, foi isso que aconteceu, não aconteceu nada demais. Ela já vinha enfrentando essa depressão há 1 ano e não conseguia parar de se dopar. E não era, ela só usava muito clonazepam, entendeu? Era muito clonazepam, então, fala, sei lá, ela caiu, não sei o que aconteceu com a Didia. Vocês estão notando que bagunça que é tudo isso? O irmão e a mãe de Didia já foram presos e acusados de vários crimes. Um desses crimes, comércio ilegal de substâncias, tá? O delegado, pessoal, também recolheu dentro da casa várias caixas e frascos de cetamina e um livro que, segundo reportagens, eram usados para rituais da seita. O livro chama Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. A gente até pegou a sinopse do livro, deu uma olhadinha nele e tal, mas assim, nada de viagem que esses caras estavam fazendo aí, era a interpretação que eles estavam fazendo do livro. Delegado, o senhor pode falar alguma coisa, doutor? O senhor pode falar alguma coisa, doutor? Está em diligência ainda, amigo. Diligência, está aqui o delegado nesse momento levando aqui droga. Olha o tanto de droga aqui, gente. Olha o tanto de droga aqui, ó.
Enfim, as investigações estão ocorrendo, mas é fato que a família inteira se dopava de remédio, como se fosse uma espécie de elixir religioso para transcender e dentro de um ritual. Aliás, segundo o inquérito da polícia, funcionários dos salões de beleza, né, da mãe de Didia, que eram vários salões, 4, eram coagidos a usar essa substância e participar desses rituais. A gente tem que dizer que todas essas pessoas eram maiores de 18 anos, então isso aí não vai colar muito, a não ser que seja uma questão trabalhista de falar assim, ó, a gente era coagido, senão a gente seria demitido caso não participasse desse rolê errado. Uma parente de Didia chegou a publicar a seguinte mensagem. A mensagem é a seguinte, pessoal. Fernando, põe na tela aí, ó. É uma tal de Cleomar Cardoso, que seria a irmã da Cleocimar, tia da Didia. Vamos falar toda a verdade. A Didia faleceu por omissão de socorro por parte da mãe dela e da turma do Belle Femme de Manaus. Belle Femme é o salão de beleza da mãe. A casa dela na Cidade Nova se tornou uma cracolândia. Toda vez que tentávamos internar a Didia, éramos impedidos pela mãe e pela quadrilha de alguns funcionários que fazem parte do esquema deles. A mãe dela sempre dizia para nós não interferirmos na vida deles e que ela sabia o que estava fazendo. Ficamos de mãos atadas. E está do mesmo jeito lá. Todo mundo usando as substâncias na casa dela. O corpo da minha sobrinha no velório só com algumas sobrinhas, porque eles não queriam nem a presença da família original, nossa família de sangue. Não sei o que vai acontecer agora diante disso. Deus proverá. Então você vê aí que existe uma mágoa e existia todo um sistema que a família sabia que acontecia. Outro fato importante que veio à tona, que é bom colocar aqui, é que a polícia já está investigando esse caso dos rituais com substâncias ilegais há mais de 40 dias. Ou seja, a própria Didia era uma possível investigada desse caso e poderia ser acusada e estar presa até se não tivesse perdido a vida. É uma loucura tão absurda, pessoal, que se você escrever um roteiro sobre esse assunto, fica muito difícil comprovar que não é uma história forçada. Mas aconteceu e aconteceu no nosso país. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor essa história aí, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar fazendo esses vídeos sobre segurança pública. A gente sofre restrições de monetizações na plataforma e a gente só consegue através do Apoia-se, que assinando você tem conteúdos exclusivos. Enfim, você nos ajuda a manter o nosso canal e pagar toda essa estrutura aqui. Se quiser fazer um Pix também, sempre bem-vindo, o QR Code tá na tela. Um forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.